amigos do Ideal Espírita, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para uma noite de estudos, né? Continuando. Já estamos partindo para a reta final desse livro tão gostoso, né? Com tantas lições do Paulo e Estevão, e vamos lá para o capítulo 4, né? Da segunda parte, primeiros labores apostólicos, mas antes disso, cumprimentar Michel. Michel, boa noite, e passar a palavra para ele, para que ele faça a nossa prece inicial, como de costume, e a gente retoma para iniciar o estudo desse capítulo, que é um pouquinho extenso. Vamos lá, Michel. Vamos lá, né? Boa noite, Gilmar, boa noite a todos. Vamos fazer uma breve prece. Neste momento, com grande alegria que estamos novamente reunidos para o estudo dessa obra, Paulo e Estevão. Essa obra tão importante para o Espiritismo, mas também para toda a humanidade. Que possamos entender os ensinamentos e, finalmente, colocá-los em prática. Essa obra vai trazer para nós ensinamentos não de 2000 anos atrás, mas ensinamentos que podemos colocar em prática hoje ainda. Fiquemos atentos a cada detalhe deste livro, a cada personagem, a tudo que eles nos trazem. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Com você, Gilmar. Que assim seja. Então, vamos lá, né? Primeiros labores apostólicos, né? Os títulos, como o Michel fala aqui, sempre fala, são bem sugestivos, né? Já indicam o que estará por vir aí no capítulo, né? Que, nesse caso, vai ser o chamado realmente de Paulo, que Saulo até então, né? A gente vai ver essa mudança hoje do nome dele, né? De Saulo para Paulo. E o chamado que Jesus fez para realmente ele iniciar esses labores apostólicos. Então, Saulo, né, passou a viver lá em Tarso, né, depois que ele rompeu praticamente, né, a família, ele rompeu não, a família rompeu com ele, né, o pai, então ele passou a viver lá em Tarso do seu trabalho, de forma humilde, ele ficou exercendo lá o trabalho de tecelão, e trabalhava, as pessoas que ficaram impressionadas com a mudança dele, com a forma com que ele estava lidando a partir dali. Uns achavam que ele realmente tinha enlouquecido, mas com isso as pessoas vendo a dedicação dele, tentavam ajudar, né? E nunca faltava trabalho para ele. Sempre tinha alguém que fazia lá as encomendas, e dessa forma ele foi vivendo. E o mais importante nesse início, que Emmanuel nos chama a atenção, é como ele passou a praticar os conselhos que a Abigail deu para ele, né? Então, Saulo passou a viver, como diz Emmanuel, de forma austera, o programa de Abigail, né? Que constituía no guia seguro para o seu comportamento. Então, ele tentou praticar e estava praticando: ama, trabalha, espera e perdoa. Então, tudo que passava ali para acontecer na vida dele, ele tentava aplicar esses ensinamentos, né, que Abigail passou para ele quando em desdobramento ele encontrou com ela em sonho, né? Então passou a amar a todos, trabalhando sempre, esperando o chamado de Jesus e perdoando as pessoas ali de Tarso que o criticavam, que falava mal dele, né? Nisso Barnabé chegou a Tarso para convidar o Paulo, por indicação de Pedro, né, o ex-rabino, para seguir com ele para fundar uma igreja em Antioquia, né, que era uma cidade em que eles iam abrir um novo núcleo da igreja, que seria a Igreja do Caminho, para começar a expandir o cristianismo. E aí o Pedro lembrou, precisava de alguém que realmente se dedicasse, que tivesse o conhecimento das leis mosaicas e principalmente o conhecimento da Boa Nova, e a gente já viu que o Saulo já vinha estudando muito o Evangelho de Jesus, que passou por todos os locais em que Jesus esteve com as pessoas que conviveram com Jesus, com as pessoas que foram curadas por Jesus, e tinha um grande conhecimento, além da fama que ele já carregava, né, de ser um bom orador e principalmente de defender, né, aquilo que ele acredita. Então, a instituição, segundo Emmanuel, todavia, reclamava irmãos dedicados que conhecessem profundamente a lei de Moisés e o Evangelho do Mestre, a fim de não ser prejudicada a tarefa da iluminação intelectual. Então, Pedro indica, né, o Paulo, e manda Barnabé como o chefe daquela instituição,
para formar ali aquele novo núcleo da igreja em Antioquia, né? Saulo aceitou feliz o chamamento, né? Impondo apenas uma condição. Repare a condição que ele vai impor, que é de continuar trabalhando para o sustento dele, né? Porque a partir daí ele também não queria ser um peso para a igreja. Então ele vai dizendo, olha, eu vou continuar exercendo a minha profissão, né, para me sustentar. Então Saulo tornou-se um modelo no seio da nova igreja. E o interessante é que os fatos que vão ocorrendo na vida de Saulo vão ajudando ele a formar o caráter e a personalidade dele, que vai ser tão importante, que vai começar a se definir a partir desse capítulo para a divulgação do cristianismo. Né? Se a gente observar que o Saulo, ele passou a ser mal visto, como o Michel falou no nosso último encontro, tanto por os fariseus, né, que por conta da mudança do comportamento dele, e também ele não era aceito pelos deles, pelas pessoas, pelos cristãos. Por quê? Ele tinha acabado de perseguir os cristãos, então as pessoas olhavam para ele desconfiados. Então ele precisava de um tempo, e esse tempo foi dado, né, a espiritualidade, sabendo do projeto que ele tinha para desempenhar, foi montando as coisas de uma forma em que ele tivesse esse tempo e que pudesse demonstrar, pelo exemplo dele, pela vivência dele ali, a transformação dele. E, com isso, ganhar a conquista dos cristãos. Porque como que ele vai defender um povo e defender a boa nova, se ele não vivencia, se ele não é aceito, né? Então ele precisava desse tempo, tanto para mostrar que ele estava vivenciando, e a partir dessa demonstração do exemplo, ele passar a ser aceito naquele seio, e aí sim poder divulgar. Então a gente vê que é um programa bem traçado pela espiritualidade, e que Saulo cumpriu fielmente, né? Então a instituição de Antioquia era muito mais organizada que a de Jerusalém. A gente vai ver também nesse capítulo como a instituição de Jerusalém, né? Se não fosse, no meu ponto de vista, Michel pode falar mais sobre isso, se não fosse a interferência de Saulo e a maneira com que ele foi divulgar, né, poderia o cristianismo ali ter morrido, né? A gente vai ver mais um pouquinho para frente. Então, os pregadores eram Barnabé e Manahem, acho que é assim o nome. Saulo entendeu que necessitava de um absoluto recomeço em suas experiências. O que é isso? Ele não pregava, porque quando Saulo ia pregar, ele tinha dificuldade de exprimir suas ideias, né? Ele chegava a corar de vergonha, olha só, né? Um grande orador como era o Saulo. Então, Emmanuel diz que ele chegava a corar de vergonha ante o público, que ele aguardava as conclusões com ardente interesse, dada a fama de pregador de Moisés no Templo de Jerusalém. Além disso, o sublime acontecimento de Damasco cercava-o de nobre e justa curiosidade. Todos ficavam curiosos para ver ele contando o encontro dele com Jesus. E o próprio Barnabé, às vezes, surpreendera-se com a sua dialética confusa na interpretação dos evangelhos e refletia na tradição de seu passado como rabino, que não chegara a conhecer pessoalmente, e na timidez que o assomava no justo momento de conquistar o público. Por esse motivo, foi afastado discretamente da pregação e aproveitado noutros mistérios. Olha só, né? Ele que tinha aquela fama de defender e que instigava as pessoas a discutirem com ele, estava ali todo acanhado, né? Por que será, né? As pessoas têm que começar de baixo, né? As pessoas têm que conquistar. Então, acho que isso estremeceu tanto as bases do Saulo que ele não conseguia mais exprimir e concatenar as ideias na defesa daquilo que ele acreditava, porque ele também precisava se sentir seguro, convicto daquilo que ele estava vivendo e conquistar tanto a confiança dele, como daqueles que estavam ao redor dele, aos poucos. Então, é bem interessante como foi um renascimento mesmo, como ele teve que renascer em todos os setores da vida nele, né? Renascer distante da família, renascer naquele núcleo ali de cristão, renascer nas ideias, no comportamento, na fala, em tudo, fazendo ressurgir um novo nome. E já antecipando um pouco, né, que a gente vai ver quando chega essa questão propriamente do nome, que ele não quis logo de início trocar o nome como os cristãos eram acostumados a fazer naquela época, porque realmente ele ainda não tinha sentido que ele
tinha renascido, né? E vai acontecer o fato específico em que ele sente esse renascimento e a partir daí é que ele se sente à vontade para mudar o seu nome. E com o tempo e sua dedicação persistente, Saulo passou a ser amado por todos, olha lá, né? Então, ele, ao invés de estar ali pregando, ele começou a fazer aquele trabalho mais anônimo ali, atendendo as pessoas, curando ali nas tendas, levando aquela palavra de conforto, aquela palavra de carinho, atendendo, sempre ali disposto a acolher todos aqueles que o procuravam. E aí as pessoas foram sentindo o verdadeiro Saulo, né? A verdadeira pessoa que estava ali, porque ele pregar só ali na frente, imagino eu, só falar, né? Muitas vezes a gente fala, como a gente fala aqui, o que deve ser. Nem sempre a gente consegue cumprir aquilo que a gente fala, é o que a gente tenta, né? Mas nem sempre a gente sabe como deve ser e fala o que deve ser, porque tem que ser dito, mas o nosso comportamento muitas vezes não condiz com aquilo, porque a gente está em esse processo de transformação. Então, não adiantava o Saulo ir lá, como o famoso rabino, defender, sem dar o exemplo. Então, era primeiro preciso que ele vivenciasse isso, dando o exemplo ali naquelas tendas, o humilde dele, atendendo a todos, para depois sim falar com conhecimento de causa. E aí a fala tem muito mais força, porque é ancorada, amparada pela vivência dele. Né? Então, não havia existência dos círculos farisaicos ali, nada naquela igreja lembrava, né, os templos, as sinagogas, e a igreja só fazia crescer e felicitar todos os seus fiéis. Né? O ambiente espiritual era harmonioso e acontecia muitos fenômenos, né, para ver como o núcleo estava bem coeso, bem com pensamento harmônico, com propósitos e objetivos comuns que acontecia muitos fenômenos das vozes diretas. Era comum nessas reuniões do estudo do Evangelho. E foi por um fenômeno desse que, não antes disso, o Saulo conheceu Lucas, que também é outro ponto que deu um grande impulso no movimento, né? Então, Saulo conhece o Lucas, que era um médico muito jovem. Lucas se encanta com a forma de Saulo expor ali o Evangelho, mas expor dentro daquele pequeno, dentro daquela tenda dele, né? E nas conversas com o Lucas, ele começa a retomar o seu poder de argumentação. Então, falando com o Lucas, ele já começa a defender e explicar melhor as ideias que, a partir dessa fala, já conseguia convencer as pessoas, né? Já conseguia argumentar no sentido de convencer daquelas ideias de que o Cristo era o Messias e toda a pregação da Boa Nova. E aí Lucas fica encantado, mas ele precisa seguir, né? E na véspera de partir, ele tem a reunião e ele pede a palavra e faz uma observação que vai modificar para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho, né? Então ele sugere que os seguidores do Cristo se chamem cristãos, né? Passem a se chamar cristãos. E a sugestão foi aceita por todos lá em Antioquia, porque ele explicava que caminho, né, o caminho como caminho, que eram as pessoas que levavam, que indicavam o caminho, esse caminho tanto poderia ser para o bem como para o mal. Então, não tinha não era uma expressão que revelava a pura bondade que aquela doutrina nova vinha pregar. E sim cristãos, né? Ele entendia que cristão que derivava aí do próprio nome do Cristo, né, seria o termo mais apropriado para definir os seus seguidores. Né? E esse título nos recordará, dizendo Lucas, né, a presença do Mestre nos dará energia em seu nome, caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. Então, a partir daí, passou a substituir a palavra caminho, né, por cristianismo. Nisso, a Gabo recebe uma mensagem mediúnica que o núcleo lá de Jerusalém estava passando por grandes provações. E aí o Barnabé envia um mensageiro, né, para contar o que eles tinham recebido através da via mediúnica, e esse mensageiro retorna com informações de Pedro. E aí Pedro descreve que, com tristes notícias, né, que Tiago, irmão de João, foi condenado à morte por defender veementemente, como Estevão fazia, o cristianismo. E nisso ele foi condenado à morte,
por reivindicar o corpo do Tiago, o Pedro tinha sido preso, né? E por ter sido preso, quando ele é liberto, o Emmanuel fala, um anjo vem e tira ele do cárcere, né? E aí, quando ele volta, ele quer continuar lá na igreja de Jerusalém, só que eles ficam com medo de que Pedro seja morto e Pedro, vendo aquelas pessoas que estão ali atendidas, resolve aceitar a sugestão das pessoas ali da igreja de Jerusalém e vai para a igreja em Jope. E deixa na chefia da igreja de Jerusalém Tiago, né? E Tiago, como tinha aquele caráter que levava mais para o que Moisés pregava, né? O ritual lá dos fariseus, ele mantinha a igreja, de certa forma, protegida. Só que aí, nisso, vendo todas as dificuldades, o Paulo, né, o Saulo, vai com o Barnabé lá para Jerusalém, prestar tanto auxílio financeiro como ajudar em tudo que está acontecendo. E eles estranham quando eles chegam lá, porque percebe que a igreja de Jerusalém tinha praticamente virado uma sinagoga e que a ausência de Pedro lá estava fazendo muita diferença, né? É tanto que o Tiago, com medo da presença de Barnabé e de Saulo lá, gerar mais represálias contra a igreja, ele nem convida os dois para ficar lá na igreja. E aí o Saulo e o Barnabé buscam abrigo na casa do irmão do Barnabé, que é a Maria Marco, né? E ele percebe que lá na casa da Maria Marcos era onde estava se desenvolvendo realmente o núcleo da igreja, né? Ela cede a casa dela e o que deveria estar sendo feito na igreja do caminho está sendo feito lá na casa dela. Então, Maria Marco informa a Barnabé o desejo de seu filho, né, João Marcos, que ele seguisse o evangelho, e eles começam a aceitar a ideia e achar bom que aquele rapaz vá, só que Saulo percebe que, na verdade, o João Marcos talvez não tivesse tanto interesse, talvez ele tivesse indo mais por sugestão da mãe. E ele pergunta ao rapaz se realmente ele aceita. E o rapaz diz que aceita, e nisso eles resolvem retornar para Antioquia, né? No caminho de volta da Antioquia, é quando Saulo tem uma intuição, né? Diante daquilo tudo que está acontecendo na igreja de Jerusalém, se eles não derem um impulso ao movimento, aquele movimento de expansão do cristianismo estaria fadado a acabar, né? Com a morte de Pedro, as escrituras poderiam ser adulteradas a depender de quem quisesse, ao bel prazer de quem tivesse interesse em manipular aqueles escritos de acordo com as suas convicções. Então, ele percebeu que, se eles não fizessem alguma coisa, em poucos anos, o cristianismo estaria fadado a desaparecer, e, como ele diz, né, Jesus seria lembrado como um desordeiro que foi crucificado entre ladrões, né? E nisso, ele lança a proposta de sair difundindo a Boa Nova para os gentios, né? Então, eles fazem os planos a viagem inteira, passa todo isso para o João Marcos, né, que estava ali acompanhando ele, e aí, quando eles chegam em Antioquia, eles contam todo esse projeto para os membros ali da igreja. De início, eles ficam receosos, né, mas aí acabam concordando em que eles realmente estabeleçam esse plano. Nesse momento também tem uma aparição, né? Eles ouvem a voz do Espírito Santo, que indica que Saulo e Barnabé seriam responsáveis pela evangelização dos gentios. Então, tem a concordância aí do plano espiritual, e eles saem, né? Então, o primeiro lugar que eles iriam pregar seria lá na ilha de Chipre, que era a antiga casa, né, a cidade natal, né, o local natal de Barnabé, que também precisava resolver alguns problemas de família. Então, quando eles chegam lá em Chipre, o Barnabé resolve, e eles começam a pregar em pequenas cidades, né, e começam já ali a difundir o cristianismo, são muito bem recebidos.
E aí eles partem para a sede, a capital, que era Nea-Pafos. E aí, quando eles vão para a capital, eles começam a fazer trabalhos de cura, começa a curar muitas pessoas, começa a correr a fama deles ali naquele local, e o governador, o procônsul romano da cidade, estando doente, convida os dois, na verdade intima, né, os dois a comparecerem à sede do governo, porque ele quer falar com os dois. Então, no mesmo dia, eles vão lá e falam, né, para ter esse encontro com o procônsul. E o procônsul, ele conta que tem uma doença, né, e que já tentou de todas as formas se curar dessa doença. Na verdade, fica na sala, né, só o Barnabé, o Saulo, o procônsul e o Bar Jesus, que seria o conselheiro lá, né, que assessorava ele na saúde dele, e ele expõe o fato dele. Só que quando o Saulo recebe essa intimação, e ele vê que o nome do procônsul é Sérgio Paulo, ele já tem uma intuição e lembra do Sérgio Paulo que o Pedro falou para ele da trajetória do Estevão, e já começa a associar que poderia ser a mesma pessoa, né? Nisso, ele começa a dizer para o Sérgio Paulo que realmente tem um médico muito bom que pode curar, né? Mas que esse médico, ele cura quem realmente tem o desejo de ser curado, né? E ele aí faz uma pregação muito linda, dizendo que todas as nossas dores, que tudo que o nosso corpo físico passa, que tudo aquilo que a gente passa bem aqui serve para fortalecer o nosso espírito, fala da saúde do espírito e não da saúde do corpo, e que esse médico é Jesus Cristo, né? E aí o Paulo Sérgio diz que queria uma prova de que ele já havia sofrido a influência de Jesus Cristo. Aí Saulo, com a intuição, ele não perde a oportunidade e disse ao político romano que ele já havia sido salvo por Jesus uma vez, né? E aí descreve todo o episódio que aconteceu com ele nas galés, né? De quando ele estava saindo de lá, ele muito jovem, que ele foi desprezado por todos os amigos, que ninguém foi ajudá-lo e que a única pessoa que foi ajudar ele e ajudou ele a curar dessa doença, quando ninguém mais acreditava, tinha sido Gesiel. E aí o Sérgio Paulo se impressiona, porque ninguém sabia dessa história, né? E aí ele começa a comparar, né, que quando a gente está sozinho e abandonado por todo mundo, quem é que vem sempre ao nosso auxílio? É Jesus. Então, com isso, o Paulo Sérgio já fica impressionado. E aí o Bar Jesus, né, com um risinho de irônico, desafia o Saulo, né, dizendo que nada daquilo é verdade, que eles estavam enganando, tal. E aí o Saulo diz, né, que realmente já foi como ele e que foi preciso que ele perdesse a visão para poder ele enxergar a luz. E nisso ele ora a Deus e o Bar Jesus fica cego durante 4 horas, né? E aí depois daquele período de cegueira, Saulo entra em oração, impõe as mãos sobre a cabeça de Bar Jesus e cura Jesus. Então, diante de tudo isso que aconteceu, do fato narrado por Saulo, desse episódio com o Bar Jesus, que ele fica cego e volta a enxergar, o Paulo Sérgio se converte, e aí é onde começa a expansão do cristianismo, né? Ele dá todo o apoio para a construção da nova igreja ali em Nea-Pafos, e o cristianismo começa a ganhar grandes proporções, né? Porque a conversão de um governador. E diante desse fato, diante de tudo o que aconteceu, Saulo diz, e pelos milagres, né, digamos assim, milagres entre aspas, que Saulo, e aí o Barnabé diz que ele, a partir dali, ganhou o dom da profecia, né? Então, de tudo aquilo que ele diz que foi feito a partir dele, ele como médium, né? Então, a partir dele foi feito, ele entende que ali se operou a verdadeira transformação. E aí é quando o Barnabé diz, né, que ele, quando foi batizado por Ananias, não recebeu um novo nome, mas ele não tinha recebido um novo nome porque ele ainda não tinha entendido, como ele, que ele tinha sofrido essa grande transformação e que ele precisava pagar
né, por tudo que ele tinha feito como Saulo, que ele não ia mudar de nome para não correr o risco dele não ser confundido com o Saulo que ele era, que ele precisava aceitar e vivenciar todas as consequências dos seus atos. Olha só que sabedoria. Mas que a partir daquele momento da expansão, da conversão de um governador por ele, que ele disse que não foi ele, que foi só através dele, que ele foi um instrumento, ele, em homenagem ao Sérgio Paulo, ele apenas troca uma letra passando para a denominação romana de Paulo, e que a partir dali ele passa a se denominar Paulo pelo resto de seus dias. E aí eu encerro esse capítulo, né, essa partezinha do capítulo, essa primeira parte, para Michel fazer os comentários dele e dar seguimento aí a esse desenrolar da trajetória do Paulo. É com você, Michel. Vamos lá, né? Fazer alguns comentários até onde a Gilmara foi, depois eu continuo. Que chamou bastante atenção logo no início é que o Barnabé e o Manahem, né? Os pregadores mais destacados, e o Saulo apenas cooperava. É interessante, porque ele teve que se fazer humilde também, né? Porque agora ele não podia mais ser um grande pregador, como ele era antigamente, né? E aí ele também percebe que há outras tarefas. Então, nós também temos que perceber, né, que atualmente, no centro espírita, ou então em qualquer outra, no seu emprego, né, ou então em outra religião, é importante, né? Tem muitas tarefas a serem feitas. Então, ele começou a perceber isso. Chamou atenção também que, em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. Então, são dois itens que me chamaram a atenção aqui. Primeiro, que eram noites determinadas, não eram todas as noites, né? O que será, né? Provavelmente porque eles tinham outros trabalhos. Eles não podiam ficar ali só na mediunidade. E chamou atenção também o fato de ter mediunidade, né, nos núcleos cristãos no início do cristianismo. Era comum para eles a mediunidade, né? Então até fala, né, que numerosos irmãos profetizavam. Saulo, então, com a sua intuição, ele percebe que restringir o evangelho a Jerusalém seria condená-la à extinção, né, como a Gilmara falou. Né? Imagina Pedro morre, o que ia acontecer com o cristianismo nascente? Então ele percebe que ele deve ir aos gentios, né? Como ele fala. E o que a gente pode trazer para a nossa realidade atual, né? Jesus não veio para um povo apenas. Jesus não veio apenas para os católicos, cristãos, ou qualquer denominação que quiserem dar. Jesus veio para a humanidade inteira. Então nós temos que entender isso. Jesus é o governador espiritual da Terra e tem sob sua responsabilidade bilhões e bilhões de espíritos. Toda a humanidade, né, na Terra é responsabilidade dele, né? Quando, outro item também aqui, quando eles decidem fazer as pregações, né, Saulo e Barnabé saem, né, em viagem, e aí eu fiquei pensando, né, no dia de hoje, precisa a gente sair de cidade em cidade, né, pregando em praça pública, né? Não precisa, era aquela época, né? O que nós podemos trazer para os dias de hoje, né? Não faz mais sentido sair pregando em praça pública. Mas hoje nós temos recursos, nós temos a literatura, o rádio, a televisão, a internet, sites. Nós temos os inúmeros centros espíritas, palestras, lives, canais do YouTube, livros à vontade, né? Então a gente tem que entender que era uma época diferente, né? O plano de sair, né, de sair em pregação é exposto, é aprovado, e Barnabé é quem convence os anciãos. Então, é ele que convence. Então, olha a importância de Barnabé. Foi ele que convenceu. E ele era o chefe, né? Era bem claro, né, que ele era o chefe da missão no início, né? É interessante, né? Vamos lá. Continuar aqui de onde a Gilmara falou, né? Vem a parte importante, como ela falou aqui, do que, né? A Barnabé pergunta se Ananias não batizou e aí troca o nome para Paulo. Então agora vamos finalmente, né, falando tanto de Paulo e Estevão, né? Por quê? De onde vem esse Paulo, né? Era o antigo Saulo, né? Depois da conversão de Sérgio Paulo, como a Gilmar falou, imagina um governador, uma pessoa importante, né? Que antes era só a ralé, né? Que se convertia, né? Só os escravos, os soldados que não tinham importância, né? As mulheres, né?
E agora não, agora um governador, né? Uma pessoa importante, né? Aquela coisa que as pessoas têm, né? Ah, se alguém importante se converteu, né? Então agora, com isso, as coisas começam a mudar um pouco, né? Então, sabendo disso tudo, o Bar Jesus, né, curado, né, por Saulo, ao invés de ficar bem quietinho, né, foi curado ali, não, né? Ele ainda quis chegar para o Paulo e falou o seguinte: olha, cadê o seu talismã? O que que você faz aí, né? Quanto que você cobra? Quer dizer, bem as convenções humanas, né? Se alguém faz o bem, porque está cobrando, né? Então ele pergunta se tem algum talismã, alguma coisa, e paga o preço que fosse, né? Quer dizer, ele não entendeu. Ele ouviu do próprio Paulo, ouviu de Barnabé, foi curado e ainda assim ele não entendeu, né? Então é interessante, né? Mas a gente também não pode ficar criticando, né? Porque a gente também muitas vezes não entende. Paulo e Barnabé decidem ir a Panfilha, mas João Marcos se escandaliza, né? Quando a gente vai lendo, né, a gente vai ficando bravo com o João Marcos, né? Poxa vida, você está do lado de Paulo, Barnabé, me reclama, né? Mas eu me identifiquei bastante, eu acho que eu reclamaria igualzinho o João Marcos, né? Então ele se escandaliza, pois era, segundo ele, gente estranha, né, ignorantes, ladrões, né? Então provavelmente, se eu estivesse lá, estaria reclamando também. Paulo diz que eles devem ir a esse local justamente por isso, justamente por serem estranhos, ladrões, não tiveram oportunidade de conhecer Deus, né? Então é aquele local, né? O que Jesus falava o tempo todo, né? Que não tinha vindo para os sãos, né? Quando as pessoas viam Jesus ficava, olha que audácia, né? Ele tinha entre os seus amigos cobradores de impostos. Os judeus odiavam os cobradores de impostos, né? Mas ele não tinha problema com os cobradores de impostos, né? E aí, então, daí alguns dias eles chegam a Atália, né? Atualmente é o sul da Turquia, né? E agora Barnabé entrega a chefia da viagem a Paulo, né? Daqui por que é o meu personagem favorito do livro, o Barnabé, né? A humildade de Barnabé, né? Ele que vai convencer os cristãos lá no início a aceitar Saulo, né? Ele que convence a, os irmãos da igreja a fazer a viagem, né? Ele que convence a Saulo, né? Que chama Saulo depois de 3 anos lá no deserto, ele que vai buscar Saulo em Tarso, e agora ele passa a chefia da missão a Paulo, né? Mais ele, né? A tarefa culinária entrega a João Marcos, que reclama de novo, né? Ele só precisava fazer isso, ele não reclama, né? Então Paulo decide falar o seguinte, né? Então a gente vive assim, de pão e frutas, né? E deixa que eu mesmo, alguma coisa de peixe eu faço, né? Mesmo assim, João Marcos não estava contente, né? E nós, né? Quando nós recebemos uma tarefa menor, né? Como é que a gente reage, né? Então, para a gente pensar, para não pensar, né? Ah, eu queria, né, ir lá para a tribuna, né? Mas tem outras tarefas, né? Então, a tarefa, por exemplo, de evangelização infantil, né? Nós vemos no nosso lar a importância da evangelização, né? Dali, então, eles vão a Perge e enchem a sinagoga. São bem recebidos pela gente pobre e simples, né? Sempre, né? Sempre os pobres e simples, né? Os ricos não estavam nem aí, né? E aí, novamente, me chamou a atenção que muitas pessoas os procuram para copiar as anotações do Evangelho. Já repararam que em todo lugar que eles vão, as pessoas ficam copiando o Evangelho? Né? Todo lugar. Olha quantas cópias já foram feitas desse Evangelho, né? De Levi, né? As primeiras anotações de Levi, né? Olha quantas anotações, né? Isso vai sendo distribuído. Daí, então, eles decidem ir a Antioquia de Epicídia. São mais uns 200 quilômetros de Perge, né? Então, eu também, sempre que eu vou lendo, vou anotando os locais e vou vendo o mapa, né? Onde que é, né? Quem tiver curiosidade, tem os sítios arqueológicos, tem as imagens, né? Bem interessante. João Marcos novamente reclama, né? Das dificuldades da viagem, de andar a pé, sem ter onde dormir, sem ter dinheiro, né? E aí Paulo responde que o trabalho de Jesus, entretanto, é tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros qualquer parte de sua execução em benefício próprio,
Então, muitas vezes, né, a gente vai lá no centro espírita, faz uma tarefa, acha que está ajudando os outros, né? Engano, nós estamos ajudando a nós mesmos, né? Benefício próprio. Então, trazendo para a nossa realidade, o trabalho que nós fazemos no centro espírita, né, e olha que há muito trabalho, né? Há palestras, há cursos a serem ministrados, há as reuniões mediúnicas, o atendimento fraterno, a evangelização infantil de jovens também, a biblioteca, a alimentação, tem várias tarefas, né? Então, chega no centro espírita, você vai achar a sua tarefa que você mais gosta, né? Então, você gosta mais de palestrar, então vai ter oportunidade, né? Você gosta mais de evangelização infantil, também tem oportunidade, né? E todas essas tarefas é nosso próprio benefício. O Barnabé, ele não se metia nessa confusão de João Marcos e Paulo, né? Ele não queria se meter muito, né? E Paulo diz que João Marcos se preocupa muito mais com as dificuldades, né? E aí ele fala, né? Quando o Paulo fala para João Marcos, na verdade, ele está falando para a humanidade inteira, né? Então, a gente tem que entender isso. Ele compara com as dificuldades enfrentadas por Jesus. Inclusive, que é pouco falado, a dificuldade que Jesus teve de encarnar na Terra. Ele, espírito puro, tendo que encarnar, né? Não reencarnar, né, na Terra, apenas encarnar, né? Jesus apenas encarnou na Terra. Então, os abismos espirituais que ele passou, né? E quase nada disso é falado, né? E Paulo já falava disso, né? Barnabé, então, diz que o João Marcos quer voltar a Jerusalém. E Paulo, então, olha, você quer ir, vai embora, né? Ele não se opõe, né? Mas Paulo fala que se Barnabé quiser voltar, tudo bem por ele, mas que ele vai seguir sozinho, né? Então Barnabé fala, não, João Marcos segue sozinho, né? E Barnabé ele continua com Paulo, né? Então a importância, né? Porque a gente vai ver daqui para frente, né, que não era uma tarefa para fazer sozinho, né? Não dava para fazer sozinho mesmo. Paulo e Barnabé seguem a pé, né, dormindo ao relento, ou quando acham uma gruta, né, região de muitas grutas, a gente acha no mapa, quando acha, e comendo algum pão, colhendo frutas, né? Quer dizer, vivia, tem um lago, né, que eles vão também, então água tinha, né? Mas vivendo assim, do que tinha, do que encontrava, achava uma fruta, alguma coisa, né? E aí vem uma das partes desse livro que eu mais gostei, né? Quando eu fiz uma palestra sobre esse livro, eu falei justamente sobre essa parte. À noite, eles comentam, né? Eles estão lá antes de dormir, né? Ao relento, comentam do tesouro que é o Evangelho de Jesus, né? E aí dois homens os surpreendem e pedem a bolsa de dinheiro. Os ladrões haviam ouvido falar de um tesouro, de um príncipe, né? Logo já pensam em dinheiro, né? Em ouro. E aí eles perdem os pergaminhos, porque eles acreditam que aqueles pergaminhos são mapas do tesouro, né? Mas é o materialismo, é o tesouro físico, né? Tesouro de ouro, né? E e aí Paulo fala, né? Tudo bem, né? Tá aqui os papéis. E quem encontrar esse tesouro, né? Prosseguia Paulo resoluto, nunca mais sentirá necessidades, né? Os ladrões guardaram o evangelho cuidadosamente, né? E aí o Barnabé fala, né? E agora, Paulo, né? E aí vem uma parte que eu achei realmente muito importante da gente ler e meditar. O que o Paulo fala? A missão continua bem, diz Paulo com ânimo. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões, né? Então, tamanho é fé e otimismo, né? O pouco que eles tinham foi levado por ladrões, e ainda assim ele fica otimista, né? Mas o Paulo consegue manter o evangelho, né, dado ali por Gamaliel, né, que é o verdadeiro tesouro, né, o verdadeiro tesouro que nós temos que entender, né. E eles chegam a Antioquia, né, cansados, doentes. Mesmo assim, o Paulo logo vai procurar trabalho, consegue, né, tendo como pagamento apenas teto e comida para ele e Barnabé. E à noite eles agradecem a Jesus, né. Então, novamente, né, temos muito mais a agradecer do que a pedir ou a reclamar. Barnabé, ele também consegue emprego, né, como oleiro, né? O que é oleiro? Eu procurei, não é quem faz óleo, não, né? Pelo menos foi o que eu entendi.
quem trabalha na olaria, né? Trabalha fazendo vasos, né? Provavelmente até fazendo tijolo, trabalhando em construção, alguma coisa nesse sentido, né? Então, no sábado, Barnabé e Paulo, né, eles vão à sinagoga e são convidados a falar. Paulo começa a falar da lei de Moisés, né? E aí, quando ele fala da lei de Moisés, é bem recebido, né? Mas quando ele começa a falar de Jesus, a população começa a não entender, né? A maioria até aceita a boa nova, né? Inclusive os empregadores de Paulo e Barnabé. Mas alguns poucos descontentes, né? Não gostavam, mas não falaram nada. No dia seguinte, eles começam a fazer curas, e logo muitas pessoas vinham solicitar orações, cópias dos ensinos de Jesus, né? O bem cresce, mas quando cresce o bem, que acontece também, né? A animosidade, né? E aí Paulo cai gravemente doente e são ironizados. Como poderiam ajudar os outros, mas não curar a si próprios, né? É interessante. Os empregadores de Paulo e Barnabé, São Ibrahim e Eustáquio, são ameaçados de cárcere e de flagelação se não retirassem Paulo e Barnabé. Então eles resolvem ir embora. A gente nota no livro que, enquanto eles estão sendo apedrejados, né, chibatados, presos, eles não se importam. Mas quando vai prejudicar alguém, aí eles se importam, né? Aí eles não aguentam e vão embora, né? Agora eles vão para Icônio, que é a atual Cônia. Então, são 150 quilômetros, né? Então, após 8 meses, eles chegam nessa cidade, seguem uma carta de recomendação de Eustáquio para Onesíforo, e são bem recebidos, né? Aí eles logo vão pregar na sinagoga. Os orgulhosos filhos de Israel não podiam tolerar um Salvador que se entregara sem resistência à cruz dos ladrões. Todo lugar isso acontecia, né? Os pobres os recebiam bem, né? E os ricos, né? Os fariseus, né? Os donos do pedaço, né? Os importantes, né? Não recebiam bem, né? E aí ocorre, né? Um fato, Tecla, que é uma noiva de Tamíris, se declara a Paulo, né? E aí Paulo, obviamente, ele não aceita, né? Ele fala, não se apaixones por um homem feito de lodo de pecado, que se destina a morrer, né? Ele não aceita, né, essa paixão de Tecla por ele, mas o noivo, ele entra no recinto e vê, né, e não entende bem, né? E aí Paulo é denunciado. Denunciado pelo noivo, ele é preso, né, e recebe 39 açoites, né? E quais foram os crimes de Paulo, segundo os judeus? Sedutor e inimigo das tradições da família, blasfemo e revolucionário. Então, esses são os crimes dele, né? Ele é preso, mas depois de 5 dias ele é solto. E Barnabé, então, diz que não há como eles continuar na cidade. Então, eles decidem ir logo no dia seguinte, né? E Paulo, por ele, tudo bem, né? Mesmo doente, machucado. As pessoas até perguntam para ele: você não quer parar e repousar um pouco, né? Aí o que ele fala, né? O serviço é de Jesus e não nosso. Ele fala isso várias vezes. O trabalho é do Cristo, né? Não é nosso. A gente tenta fazer alguma coisa, né? Ajudar um pouco, né? Se ajudar também, né, Gilmar? Né? O serviço é do Cristo, não é nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos, nesse capítulo de sofrimentos, não daremos conta do recado. E se paralisarmos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços, e não com Cristo, né? Uma grande lição, né? Claro que a gente não deve se descuidar de nós mesmos, né? Mas dá para fazer um pouco mais, né? Às vezes dá para fazer um pouco mais ali, né? Dormir 5 minutos depois para ler uma página do Evangelho, né? Eu acho que dá para fazer, né? Então eles decidem ir a Listra, que é uma antiga cidade, distante de 30 quilômetros de Icônio, onde Onesífero tinha uma irmã de nome Lloyd. E nessa cidade, né? Ele chega nessa cidade, ele fica lá na casa de Lloyd. Lloyd tem uma filha chamada Eunice, né? E Eunice tem um filho, que é o Timóteo, de 13 anos. Aí entra Timóteo, né? Na história, né? Que está na Bíblia, né? Fala de Timóteo. Nessa pregação no lar, e aí o Paulo, ele percebe o interesse de Timóteo e passa a tratar Timóteo como filho. Em Timóteo 1, na Bíblia, está escrito, Paulo fala assim, né? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé.
Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa cidade de Listra não havia sinagoga, mas apenas um templo consagrado a Júpiter. Então, eles eram pagãos mesmo, né? Acreditavam em múltiplos deuses. Paulo começa a pregar, ele fala das profecias, da vinda do Nazareno, né? Em seguida, ele começa a falar de Jesus e dos feitos, né? De Jesus entre os homens, né? Fala da humildade, da abnegação de Messias, né? Das curas do Cristo. E aí, inspirado, eu fico pensando assim, não tentem fazer isso sozinhos, né? Inspirado, Paulo viu um mendigo aleijado, que todo mundo sabia que era aleijado, né? E que se arrastava para ouvir a palestra, né? Quer dizer, o mendigo estava, de alguma forma, fazendo a parte dele, né? Devemos fazer a nossa parte. O mendigo, ele estava lá, se arrastando para ouvir a palestra. Ele fez o que pôde, né? E aí Paulo, quando ele veio, ele fala, amigo, em nome de Jesus, né? Então, levanta-te, em nome de Jesus, não em meu nome, hein? Né? Paulo deixa bem claro que é em nome de Jesus. E aí o aleijado, com vontade de alegria, né? E aí ninguém tem dúvida. Olha, realmente, ele é aleijado, conhecemos ele como aleijado, mas ele se curou. E é interessante que a palavra de Paulo, apesar de ouvida, não teve atenção. O que chamou a atenção das pessoas? Né? A cura. Foi a cura, né? A palavra foi o que menos importava, era o mais importante. Né? E aí o pessoal começa a falar que Paulo e Barnabé seriam deuses, Júpiter e Mercúrio. Eles tentam explicar que não são deuses, né? Que deviam tudo a Jesus, mas não adiantava. Eles fundam o núcleo cristão na cidade, na casa de Lodi, né? Onde as pessoas copiavam o evangelho durante o dia, os enfermos acorriam de toda parte, né? E onde Timóteo toma o lugar de João Marcos, né? Então a gente vê aqui. Claro que o bem, né? Em todo lugar, ele logo é combatido, a gente vê até hoje em dia, né? E alguns poucos judeus de Listra deliberaram consultar as autoridades de Icônio, na cidade anterior, né? Quem são esses dois, né? E aí vem a resposta. Quem são os dois? E qual é a resposta? Que são malfeitores, né? E então tudo que falava de Paulo, né? E aí deliberaram então que o Paulo, na primeira oportunidade, quando fosse falar em público, seria apedrejado. Então, no sábado seguinte, vai apenas Paulo e Timóteo fazer pregações, Barnabé fica descansando, né? E aí, né, no final da pregação, o que acontece? Começa a tacar pedras, né? Paulo, ele acredita que é o fim. Ele acredita o seguinte, ó, vai morrer igual morreu o Estevão. Mas aí o Gaio, que é uma mulher, o filho de uma mulher curada por Paulo, salva sua vida, né? Primeiro ele fala que o feiticeiro está morto, né? Não precisa mais tacar pedra, né? E aí a tuba gritava, né? Feiticeiro é o monturo. Monturo, eu procurei, é aglomeração de lixo, né? Ficava fora da cidade, assim. Então Gaio o arrasta, né? Arrasta o Paulo, com o maior cuidado, deixa no monturo, né? Mas ele já deixa tudo combinado com o Timóteo. Então o Timóteo vai e chega, né? No final do dia, vai lá cuidar de Paulo, né? Cuida dos seus ferimentos, né? E aí Paulo agradeceu a Deus por reconhecer que somente a misericórdia do Altíssimo poderia ter operado o milagre de não ser morto. Mesmo sendo apedrejado, ele tem tamanha fé de agradecer, né? Momentos como esse, né? Ele é socorrido por Barnabé, pela família de Timóteo, e aí decide partir, né? Por que eles decidem partir? Não por eles, né? Mas por causa da família. Eles decidem ir a Derbe, né? E após penosa caminhada, ficam na cidade por um ano. Nesse um ano, pelos 6 meses, ficam se recuperando de saúde, né? E trabalhando como oleiro e tecelão, né? Antes de voltar a pregar. E aí, visitando os arredores, eles provocavam grande interesse da gente simples pelo Evangelho da Redenção. As pequenas comunidades cristãs, né, são fundadas em ambiente de muitas alegrias. Quer dizer, a viagem tá sendo boa, né? Tem umas pedras, né, Gilmara? Literalmente pedras, né, são pedrejadas, né? Não é pedra no chão, né? É pedra na cabeça que ele levava, né? Infelizmente, né? Então eles fundam, né, mais núcleo e aí decidem voltar, né? E aí quando eles voltam, né,
É interessante que o Emmanuel, agora, ele começa a não detalhar tanto algumas coisas, né? Fica na cidade por um ano, né? Então ele fala, fica na cidade por um ano. Isso é uma linha, né? Não vai detalhar mais. Provavelmente que não tinha tantas coisas, né, para serem faladas, né? Importante. E aí eles decidem, depois desse um ano, né, ficaram em Derbe, decidem voltar. E aí eles voltam visitando cada núcleo, né? Então, eles fundam os núcleos nas cidades, aí fala Licaônia, Pisídia, Panfilha, Perge, Atália, Seleucia e Antioquia, né? Então, eles foram criando esses núcleos cristãos, né? E aí, quando eles voltam, eles vão visitando esses núcleos cristãos para ver como é que está, né? Eu achei interessante que eles não deixam abandonado, né? Eles vão ajudar, né? Eles foram para formar e eles voltam para auxiliar, né? Então é isso, o capítulo termina aqui, né? Com bastante coisa acontecendo, né? Bem interessante tudo que ocorre, né? Desde a conversão de Saulo, mas como ele tem sofrido, né? E agora como ele tem trabalhado, né? E ressalto aqui a importância, né, de Barnabé, né? Que é muito pouco falado, né? Mas a gente nota como ele estava lá ao lado de Paulo, né? Pelo menos até o momento, né? Vamos ver então nos próximos capítulos. Então é isso, Gilmara. Deixar para vocês os comentários. É um capítulo rico, né, em informações, assim, a questão de como o Paulo, né, agora, já depois dessa transformação do nome dele e dele, né, que eu acredito que foi quando realmente ele conseguiu entender, de fato, a grandiosidade da missão dele e, a partir daí, começar a colocar ela em prática, né, e de como ele também tem essas intuições que ele diz que a gente também precisa copiar o que a gente sabe de Jesus. Os outros discípulos precisam anotar também os conhecimentos deles sobre Jesus, para que o cristianismo não morra, né? Para que a boa nova não acabe. Então, ele já tem essa noção, e a partir daí são constituídos os evangelhos, né? É tanto que cada evangelho isolado, ele mostra uma faceta de Jesus, porque é a faceta vista por aquele apóstolo, é o que aquele apóstolo conseguiu apreender, né? Como Michel tem uma visão, eu tenho outra, a gente vê o mesmo fato, a mesma pessoa, mas Michel vai relatar uma coisa, eu vou relatar outra. O conjunto disso vai dando a noção que hoje a gente tem de Jesus, né? Então, como isso também foi importante para ver a grandiosidade do ensino de Jesus, não visto só por uma pessoa, né, que até então seria o Levi, né, mas aí depois a gente foi ver a visão de Pedro, do João, do Tiago, né, de pessoas até que nem tiveram esse contato pessoal com Jesus, mas que, por tanto conviver e por vivenciar o que Jesus ensinou, consegue também ali relatar, né. Outra coisa que me chama a atenção nesse capítulo é que o Saulo, ele não, como o Michel falou, ele não media esforços, né? Ele passava por o que fosse, mas ele continuaria, né? Claro, o Barnabé tem um papel fundamental nessa divulgação, como o Michel já frisou aí várias vezes, mas ele, independente do que fosse, como ele seguiria sozinho. E eles passaram fome por todas digamos assim, as dificuldades, as maiores dificuldades que a gente pode imaginar naquela época de caminhada de doença, como o Emmanuel relata, eles passaram 6 meses em uma cidade se recuperando da saúde deles, porque eles precisavam também ter um mínimo de saúde para continuar o trabalho, né? Porque doente eles não iriam conseguir. Então, assim, como ele coloca toda a vitalidade mesmo, toda a vida dele mesmo em prol da divulgação do evangelho. E isso, assim, hoje eu ainda não consigo chegar, Michel, nessa, né, de como é grande essa entrega, né? É claro que ele tinha todo o auxílio, mas independente disso, minha gente, ele vive, ele dá a vida realmente pela divulgação. E ele consegue, né? Porque em cada ponto que ele vai, ele deixa ali um núcleo e consegue ainda formar mais uma igreja, né? Porque até então só existiam 2 igrejas, né? Que era a igreja de Jerusalém
e a igreja lá da cidade que ele foi com o Barnabé, agora me fugiu o nome, Antioquia. E depois ele vai para Neopafos, e aí ele funda outra igreja ali. Né? Então, ele acaba mais uma igreja, porque nos outros locais eram núcleos pequenos, né, que se reuniam na casa das pessoas, que a partir daí foi crescendo também. Então, além de conseguir reunir essas pessoas que também estavam, acredito eu, preparadas para continuar a Boa Nova, para divulgar a Boa Nova, eles davam esse apoio. Então, mostra como realmente foi a importância de Paulo para divulgação de toda a doutrina, né? Por isso que ele é chamado o apóstolo dos gentios, né? Porque foi a partir dele que o evangelho seguiu para outros povos, para outras nações, e como ele diz, todas as pessoas precisam desse conhecimento, né? Como o Michel falou aqui, né? Citando as obras, o que Jesus veio não foi para uma religião, para um grupo de seguidor, para os judeus, não, foi para a humanidade inteira. E foi através de Paulo que isso realmente chegou à humanidade inteira. Então, assim, é uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande ler essa obra e ver o quanto, né, por mínimo o quanto que a gente pode fazer. Né? Se uma pessoa só, com a ajuda do Barnabé, conseguiu tanto, e hoje a gente com tanta facilidade, né, eles com toda a dificuldade de romper barreiras físicas, de distância mesmo, com precariedade de saneamento básico, de saúde, de medicamentos, de tudo isso, e eles conseguiram, e a gente hoje está aqui em um meio de comunicação que tem alcance mundial. Né? Então, a gente pode fazer muito mais por muito menos, né? Se desgastando muito menos. Então, fica aí para refletir isso para mim mesmo, né? Eu reflito muito, né? Será que eu estou fazendo tudo que eu posso fazer? Com certeza não, mas estamos aqui tentando, né? E vamos lá, é isso, Michel. Tem mais alguma consideração para fazer, para a gente partir aí para a nossa prece final? A gente faz a nossa parte, né? É. Todos nós fazemos. O Gilmar, chamou atenção também, que eu esqueci de falar, que Saulo, ele encontra o Lucas, né, o apóstolo Lucas, que vai escrever seu evangelho, né? E aí ele conversa muito com Lucas. Então, muito do evangelho de Lucas certamente é devido a Paulo, né? Isso Tem também a um gente filme não fala muito. Tem um filme na Tem um isso, filme que na Netflix. ele preso, né? O Paulo preso, e É, o Lucas vai lá na prisão e começa a anotar todo, fazer o relato de tudo aquilo que o Paulo passa para ele e depois acaba virando o Evangelho, né? É um filme é. bem Mas interessante de isso ver. em Roma, né? Ele preso em Roma, mas isso Em aqui é Roma antes, né? já, isso. É. Ele já preso em Roma. É isso aí. Eu não lembro agora o nome do. Eu sei se acho que é Paulo mesmo, só Paulo. Não acho que não é Paulo Estevão, não, acho que é só Paulo o nome do É, filme. é. Né? Então é isso, né, É Gilmara? isso. Então, muito contente, Vamos muito lá. feliz com esse livro, com esse estudo, né? E É estamos chegando já verdade. do meio para o final, né? No meio pro Já, final. Próxima semana voltamos aos 2 capítulos por encontro, né, Michel? 6, né? É o Isso. capítulo 5, lutas pelo Evangelho, capítulo 6, peregrinações e sacrifícios. Então, agora podemos ir para a nossa prece final, né? Vamos lá. Vamos lá agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer ao Chico através da psicografia dele, do Emmanuel, do Paulo, do Estevão, do Barnabé, de todos aqueles que contribuem para a nossa evolução, para que a gente chegue um dia aonde eles chegaram. E com certeza, se utilizarmos a nossa vontade, a nossa disposição, a nossa fé, iremos alcançar esse objetivo. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, espiritualidade amiga do Prozebem, que nos ajuda e nos auxilia no desenvolvimento desse estudo, no desenvolvimento desse trabalho, que leva, de alguma forma, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da vida de Jesus, das transformações sofridas por as pessoas que conseguiram entender e vivenciar os seus ensinos, o seu evangelho, trazendo para nós, nos tempos atuais, essas luzes abençoadas
que iluminam a nossa vida, a nossa verdadeira vida, como espíritos imortais que somos. Agradeço, Senhor Jesus, imensamente pelo dia, pela saúde, pelo ar que respiramos, pela luz que vemos. Quando tudo isso falta para muitos de nossos irmãos, que possamos, Senhor Deus, ser de forma meios de levar o consolo, a paz e a fé no futuro, esse amor que Jesus veio nos ensinar para os nossos irmãos, para aqueles próximos, mais próximos, e principalmente por nós mesmos, né? Servindo como exemplo, assim como Paulo fez, que possamos internalizar todos esses sentimentos e, a partir da vivência deles, na medida do possível, na medida da nossa evolução moral, aplicá-los e levá-los para todos aqueles que também estejam dispostos a vivenciá-los. Agradeço infinitamente as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, sobre nossa família, sobre nossa comunidade espiritual, sobre a humanidade inteira. Obrigada, Senhor Jesus, permanece conosco, hoje, amanhã e sempre, e assim seja. Tchau, pessoal, uma boa noite, uma boa semana para todos. Tchau, Michel, e até a próxima semana. Tchau, tchau a todos. Tchau, Gilmar. Boa noite.